Nós vamos meditar na palavra do Senhor hoje, num texto que está lá em Mateus capítulo 11, do verso 1 ao verso 7. A primeira parte do verso 7 apenas. Mas eu quero confessar para vocês que, enquanto eu estava preparando esse sermão, no meio da semana, Deus me acordou de madrugada e eu tive que mudar algumas coisas desse sermão. Vou precisar encaixar uma coisa aqui que eu vou encaixar na introdução desse sermão. E talvez ele não vai casar muito bem com o final do sermão, mas eu preciso compartilhar com vocês. Mas de qualquer maneira, antes da gente falar, eu quero que você, não sei se dá para ver bem que está aqui, embaixo, do título Vida de Testemunho Vivo, tem a seguinte pergunta: o que as pessoas veem quando olham para você? Essa pergunta vai ficar no seu coração aí. O que as pessoas veem quando elas olham para você? Qualquer pessoa. O que elas estão enxergando? O que elas estão vendo em você quando elas olham para você? Enfim, medite nisso aí e nós vamos caminhar. A gente tem vivido tempos difíceis. E quando eu falo tempos difíceis, não é porque a política está complicada, a corrupção no meio de todo lado está complicado. Quando eu falo tempos difíceis, não é porque a economia também está apertada, o dinheiro está cada vez mais difícil de sobrar no final do mês. Quando eu falo tempos difíceis, não estou falando também só da tecnologia que avança e que a gente fica meio assustado com tudo que está aí, com essas IAs por aí, com um monte de robô que daqui a pouco está tomando vaga de emprego de muita gente, a gente está preocupado com essas coisas, mas não é por isso que eu estou falando de tempos difíceis. Estou falando de tempos difíceis porque a gente está vivendo um período onde muita gente, mas muita gente mesmo, está vivendo sem uma convicção clara e verdadeira da sua fé e da sua fé em Jesus. Muita gente está vivendo de maneira que não condiz com a palavra de Deus e se diz cristão. Eu estou falando de tempos difíceis por isso. Essa semana, e eu meditei muito porque um irmão me procurou dizendo que ele não quer mais fazer parte não só desta igreja, mas ele não quer mais ser evangélico. Ele simplesmente não quer mais ser evangélico. Alguém que conheceu a palavra, alguém que veio muitos anos conhecendo a palavra, e agora simplesmente está dizendo que não quer mais, que não serve para ele. Interessante a gente olhar para isso, tempos difíceis. Não sei se você ouviu, eu não sou muito de falar de polêmica, mas eu vou ter que falar dessa. Tá tendo um Auê aí com a música Auê. Quem já ouviu, quem já viu alguma coisa sobre isso? E eu não posso deixar de falar um pouquinho disso, gente. Eu fui ouvir essa música, e aí eu ouvi o que o cara que escreveu lá, da banda que escreveu, nem lembro o nome da banda direito, mas enfim. Inclusive, nós temos que tomar cuidado quando a gente vai ouvir daqui para frente e cantar aqui nessa igreja. O cara explicando o porquê dessa música, explicando como é que ela surgiu. O cara até fala de Deus, até fala de Jesus, mas em momento nenhum, quando você ouve a letra da música, tem Jesus ali. E ele termina aquela explicação dizendo assim: não, isso tudo porque está muito claro para nós, que Deus me ama, ou Deus ama, e nos tem como filhos. Eu não preciso ser mais parecido com ninguém, só comigo mesmo. Eu não preciso mais ser outra coisa, senão eu mesmo. É isso que a Bíblia ensina, é isso que Jesus ensina. O importante é que você seja você. É você se achar. É você ter as suas necessidades ou os seus prazeres satisfeitos. É isso que Jesus ensina. E aí ele ainda termina dizendo assim: Deus me aceita, né? Deus me ama e me tem como um dos seus filhos adotivos. Entrei na casa Auê. E ele começa a cantar a música. Gente, cuidado. Cuidado que alguém que fala de Deus, alguém que menciona Jesus, não necessariamente é um discípulo de Jesus. Cuidado.
A gente sabe que a verdadeira fé, ela vem acompanhada de ações, práticas que mostram arrependimento e que negam o eu e não colocam o eu em evidência. A gente já tem falando tanto disso, que tem tanta gente por aí, tem tanta igreja por aí, tem tanto pregador por aí, incentivando isso. O importante é você ser você e Deus vai satisfazer os seus desejos. Deus está aqui para te servir. Deus vai te dar tudo o que você precisa. Cuidado. Tiago já orienta a gente, quando está falando disso lá em Tiago, capítulo 2. Cuidado. Crer que há um só Deus, até os demônios creem. Cuidado. E tem muitas advertências da própria palavra de Deus. Jesus diz lá em Mateus 24 que a gente ouve falar de guerra, de nações guerreando contra as nações. Você está ouvindo isso? Está isso acontecendo? Ia ter fome, terremoto, eventos climáticos complicados. Está acontecendo? Será que está acontecendo ou só eu que estou vendo? Jesus disse, olha, falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas iam surgir, e não só iam surgir, se declarar como seguidores de Jesus, mas iam fazer sinais maravilhosos e enganar, inclusive, os escolhidos. Cuidado. Cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com o que você deixa entrar dentro da sua casa. 2 Timóteo 3, de 1 a 9, quando Paulo está instruindo Timóteo, ele também fala desses últimos dias e fala assim, olha, as pessoas vão amar a si mesmas, mais a si mesmas, e vão amar o dinheiro. Elas vão ser arrogantes, orgulhosas, vão zombar de Deus. Vão ser desobedientes, vão ser ingratas, profanas. Vai haver no nosso meio calúnia. Amigo vai trair amigo. Serão religiosos só de aparência, mas vão rejeitar o poder que é capaz de lhe dar a verdadeira devoção. E Paulo fala, olha, fique longe dessas pessoas. Nós temos que tomar cuidado. Quando Jesus fala lá em João capítulo 8, o trecho lá do 21 até o 58, ele está enfrentando os judeus que estão questionando ele de algumas coisas. Jesus começa a mostrar quem ele é de fato. Ele vai falar que os verdadeiros discípulos permanecem fiéis aos seus ensinamentos. Os verdadeiros discípulos permanecem fiéis aos seus ensinamentos. Aí vem 2 versículos que a gente conhece de cor. 8:32 que diz, então vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. E o 36 que vai dizer, portanto, se o Filho os libertar, vocês vão ser livres de fato, ou vocês verdadeiramente serão livres. Cuidado com a falsa liberdade que está sendo pregada por aí. Que você pode tudo, que você pode aceitar tudo, que Deus ama todo mundo. Isso não é uma mentira por si só. Deus ama todo mundo, não ama? Não é verdade? Mas quem é que tem a vida eterna? Todo mundo? Porque Deus ama? Quem é que tem? Lembra? Todo aquele que nele crê. O amor de Deus não garante a sua salvação. É a sua fé em Jesus. Eu vou repetir. Parece uma frase estranha. O amor de Deus não garante a sua salvação. Garante porque ele mandou Jesus. E Jesus morreu naquela cruz por você. Mas se você não crer verdadeiramente, e se a sua fé não for uma fé genuína, verdadeira, você já está condenado. É isso que a Bíblia está dizendo. Você não vai ser, você já está condenado, porque todos nós estamos condenados. Sem Jesus, já está todo mundo condenado. Cuidado. Cuidado com essa falsa liberdade. E sabe como a gente se protege disso? Jesus fala lá em Mateus 12. Ele está falando lá para os saduceus, os mestres da lei, que estão querendo questionar ele, falando sobre aquele lance de ressurreição, do homem que morre, deixa a mulher para o outro irmão, para outro irmão, para outro irmão.
Aí Jesus olha para eles e fala assim: vocês se enganam, o erro de vocês é que vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Sabe como é que a gente se protege disso? Conhecendo a Escritura e conhecendo o poder de Deus. Eu e você precisamos conhecer. E essa palavra poder de Deus é a mesma palavra que Atos 1:8 diz, que vocês vão receber poder. É o mesmo dunamis. É o mesmo poder que nós vamos receber quando o Espírito Santo vem sobre nós. E a gente sabe que o Espírito Santo vem sobre nós quando nós cremos em Cristo. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E é esse selo que garante a nossa salvação. Por isso, eu quero finalizar dizendo: cuidado. Cuidado. Cuidado com o que você está ouvindo e está parecendo bom. Cuidado com o que você está se deixando levar. Porque a letra é gostosa, porque a letra é bonita, porque o ritmo é gostosinho, porque tem uma história bonita por trás. É esse livro, é essa palavra que tem que valer na sua vida. Cuidado. Vocês precisam conhecer a verdade. E é essa verdade que vai libertar vocês. É essa palavra que precisa estar no coração, meu e seu. Porque senão nós vamos ser facilmente enganados. Facilmente enganados. Porque Satanás também se disfarça de anjo de luz. Cuidado. Amém? Vamos para o texto agora. Vamos ler o texto. Mateus 11. Capítulo 11. Mateus 11, capítulo 11. Mateus 11, versículo 1 ao 7, nós vamos ler esse texto. Nós vamos também meditar rapidamente algumas palavras aí. É um texto que fala de Jesus ali, o contexto desse texto. Se você voltar um pouquinho no capítulo 10, Jesus está enviando os 12 discípulos ali, dando autoridade para eles expulsarem demônios, espíritos imundos, curar os enfermos. E Jesus está dando esse poder para eles, está nessa experiência de os discípulos fazerem essas ações e essas obras, experimentarem tudo isso. E aí, o capítulo 11 começa dizendo assim: quando Jesus terminou de dar essas instruções a seus 12 discípulos, saiu para ensinar e anunciar sua mensagem nas cidades da região. Os discípulos foram fazer a missão deles e Jesus saiu para anunciar a sua mensagem ali onde ele estava. Versículo 2, João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo. Por isso, enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: o Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Enquanto os discípulos de João saíam, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Nós vamos ler só até aí. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua palavra. E obrigado porque ela fala conosco. Então fala conosco, Deus, nessa noite. Que o teu Santo Espírito tenha liberdade de falar. Queremos ouvir somente a voz do Senhor e do teu Santo Espírito nos nossos mentes, nos nossos corações. E assim nós oramos em teu nome, Jesus. Amém. Interessante a gente olhar para esse texto, olhar para esse momento, esse movimento. Os discípulos estão experimentando algo extraordinário, experimentando um poder que Jesus dá a eles, uma autoridade que Jesus dá a eles, para eles saírem como mensageiros da sua palavra. E os discípulos experimentam esse movimento de fazer sinais, de fazer milagres, de anunciar o reino. As coisas estavam acontecendo. E como esse barulho começou a ficar grande,
como esse movimento começou a aumentar, e certamente as pessoas contavam umas para as outras. João estava preso já. E João ouve na prisão. Interessante que isso chega aos ouvidos de João. Esse João que tinha batizado Jesus lá no Rio Jordão. Ele diz, olha, volta lá e pergunta. Chama os discípulos dele, pergunta para Jesus lá, se ele é o Cristo, se ele é aquele que estava sendo enviado, ou ainda vem alguém. Ou se ele é mais um mensageiro, porque João era um mensageiro, e Jesus vai falar disso para frente um pouquinho aqui no versículo 7, depois você pode ler esse texto. Jesus vai falar que ele é aquele que o profeta dizia, eis a voz que clama no deserto, abriu o caminho para o Senhor, tal. E aí é interessante que então os discípulos de João vão até Jesus. E eu queria que a gente aplicasse isso nas nossas vidas. Nós estamos trazendo para esse ano um tema e um foco em servir e em frutificar. Em produzir algo para que as pessoas possam ver esse Jesus que habita no meu e no seu coração. Que transforma vidas, que promove mudança, que transforma relacionamentos, que une o que estava quebrado, que sara o que estava ferido. E João ouve isso tudo e os discípulos vão lá. É interessante que Jesus diz para eles algo muito parecido com o que o próprio apóstolo João, né, o João Batista, né, já estava ouvindo. E Jesus diz para ele assim, olha, voltem e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Interessante que Jesus traz uma expressão e uma percepção de que não era para contar uma história qualquer. Não era para simplesmente ver o movimento do que estava acontecendo, mas o que vocês estão vendo e ouvindo, experimentando. Vocês estão testemunhando. Por isso que o título dessa mensagem é um testemunho vivo. E aí eu vou voltar mais uma vez para essa pergunta ficar no seu coração, na sua mente. O que as pessoas estão vendo quando olham para você? O que as pessoas estão ouvindo sobre você? Como está o seu testemunho de vida, de fé, como discípulo de Jesus? E Jesus continua dizendo, olha, os cegos veem, conta para ele que os cegos estão vendo. E aí me veio à mente a pergunta para a gente responder, quem são os cegos que estão perto de nós hoje? Será que são somente aqueles que não têm visão? Será que são somente aqueles que estão com a enfermidade mesmo? E eu estou quase lá, porque cada vez meu óculos aumenta aqui o grau. Eu estou tendo que ampliar. Tendo que fazer exame de novo, porque está ficando difícil de ver algumas coisas. A Meire também está no mesmo caminho. Será que é esse tipo de cegueira, simplesmente, que eu e você precisamos estar atentos? Quantas pessoas estão cegas porque não estão vendo a realidade? E é por isso que talvez Deus tenha colocado no meu coração aquele começo. Será que a gente está tão com a mente e com a visão tão assim, cheia de obstáculos, com a visão tão obscurecida, que a gente não está percebendo algumas coisas do nosso lado, muitas vezes no nosso meio? Pessoas que dizem ser, mas não são. Pessoas que falam de Deus, mas não tem nada de Deus nelas. Pessoas que fazem obras extraordinárias, mas não tem nada de Jesus nelas. Será que nós estamos com os olhos abertos, estamos ajudando as pessoas que estão do nosso lado a também enxergar isso? O meu testemunho e o seu testemunho precisa ajudar as pessoas a ver claramente o que está acontecendo. Jesus fala dos aleijados, dos leprosos, dos surdos, dos mortos que ressuscitam.
Quem são essas pessoas que estão do meu lado e do seu lado? Que precisam olhar para você e ver em você a saída, ver em você a esperança, ver em você um sinal, uma luz brilhando no fim do túnel, é assim que a gente diz, né? Aquela luz que brilha lá no fim do túnel, que acende uma chama de esperança para essas pessoas. Pessoas que estão morrendo do nosso lado, e a gente tem a oportunidade de testemunhar, ser um testemunho vivo de Cristo. E não temos feito isso. O que as pessoas veem quando elas olham para você? O que elas estão ouvindo sobre você? Sobre o que você tem feito? Muitas vezes a gente fica preso a dogmas, a doutrinas, a estruturas, a pessoas. Muitas vezes a gente fica preso a todo um aparato doutrinário que é criado e a gente se esquece da palavra verdadeira do Senhor. A gente fica mais preso a regras humanas que até tem a sua base na palavra, é verdade. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu nasci num meio batista, eu sou filho de pastor batista, raiz. Eu sou batista e nunca mais vou deixar de ser batista. Mas ser batista não é o mais importante para mim. Quando eu fiz o meu concílio para ser um pastor batista, eu precisei assumir um compromisso de ser fiel à doutrina batista. E é verdade, se eu sou um pastor batista, eu preciso seguir essa orientação. Mas eu vou dizer para você que nenhuma doutrina batista é mais importante do que a palavra de Deus. Nenhuma doutrina batista e nenhuma outra doutrina é mais importante do que a palavra de Deus. Eu creio que nós fazemos parte de uma denominação histórica séria que procura viver a palavra. Creio nisso. Mas, infelizmente, no nosso meio tem muita gente já distorcendo a palavra. Por isso que eu insisto com você. Estude a palavra. Medite na palavra. Leia a palavra. Se debruce na palavra. Hoje de manhã nós falamos sobre isso na EBD. A palavra de Deus não é só para você ler e conhecer. Estava falando que ninguém se forma na EBD e não se forma mesmo. Você vai ficar o resto da sua vida estudando a Bíblia. E tem que ser assim. Porque a Bíblia não é só para você ler e saber o que está escrito. Porque isso aqui o diabo sabe melhor do que você. A palavra de Deus tem que ser alimento. E alimento a gente faz todo dia. Você come só uma vez por semana? Não come. Você tem que se alimentar para viver saudável pelo menos 3 vezes por dia. Um café da manhã, um almoço e uma janta. Ainda tem os lanchinhos no meio do caminho. Né? E antes de dormir ainda toma ainda um negocinho lá para poder dormir bem. A palavra de Deus tem que ser assim para você. Alimento. Não uma regra da nossa igreja, mas a palavra de Deus. Interessante que Jesus nos disse para os discípulos de João, dizendo assim, olha, volta lá e conta para João quanta gente eu junto quando vou sentar para ensinar. Conta para João as multidões que se ajuntam perto de mim, eu estou tendo sucesso. Olha quanta gente eu reúno. Foi isso que Jesus disse? Não. Nós também não temos que nos preocupar. Eu não tenho que mostrar uma igreja cheia. Nós precisamos de gente transformada. Nós precisamos de cegos que são curados, de aleijados que são curados, de gente que estava morta, mas o poder do Senhor Jesus ressuscitou e trouxe vida de novo. É disso que nós precisamos. Jesus não falou de estruturas. Falou, olha, vai contar para João que nós estamos arrendando, comprando um terreno aqui do lado e nós vamos construir um templo ainda maior do que o templo ali de Jerusalém, porque agora os meus seguidores vão ter um templo próprio. Eu quase me enrolei para falar o próprio. Foi isso que Jesus falou? Jesus estava preocupado em mostrar toda uma estrutura que ele ia criar? Não. Jesus não falou assim, olha,
Sabe o ensino dos fariseus? Eu estou adaptando porque eles não estão fazendo direito. Nós vamos criar uma doutrina nova. Nós vamos ajustar algumas coisas da lei. Porque aí sim a doutrina vai estar ajustada. Foi isso que Jesus fez? Volte e conte para João o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os mortos ressuscitam, os demônios são expulsos. Contem para João ações práticas de alguém que precisa dar um testemunho vivo da sua fé. O que eu e você estamos mostrando para as pessoas. Quando você fala que você é cristão, você fala que a sua igreja é boa? Vem para a minha igreja. É isso que você fala? Não, vai lá que lá tem um louvor bom. Agora o pastor Gabriel chegou ali, o Fabrício está tocando bem demais, o povo está cantando muito bem aqui, a bateria está legal. É assim? O que você está mostrando quando você testemunha de Jesus? Quais são as suas experiências pessoais com esse Jesus? Você está dizendo, olha, vem conhecer Jesus, porque eu fui transformado. Vem conhecer Jesus, porque eu conheço gente que foi transformada, gente que estava morta, famílias que estavam destruídas, relacionamentos que estavam quebrados, gente sem esperança, que agora tem alegria de novo. Gente que foi liberta dos vícios, gente que foi liberta da depressão, das suas enfermidades. E gente que foi curada das suas enfermidades físicas também. O que você está mostrando quando você testemunha de Jesus? A gente, para servir e para frutificar, a gente tem que focar naquilo que o Senhor tem para mim e para você. Naquilo que é a essência do Evangelho. Naquilo que Jesus nos ordenou a fazer. E eu gosto de olhar para esse capítulo, e o capítulo anterior, capítulo 10, e essa mesma autoridade que os discípulos receberam, nós também temos. Nós recebemos o maior poder que cada um de nós pode receber, que é o Espírito Santo de Deus. Mas é Ele que tem poder, não é você. Você é mero instrumento do Senhor. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Mas não é o templo que tem valor. É o Espírito Santo que está dentro de você. Você cuida desse templo do Espírito Santo e você é disciplinado para que Ele possa se manifestar através de você. Nós temos essa autoridade. Mateus 28 diz isso para nós, Jesus diz isso para nós em Mateus 28. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra, ou toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, ou seja, sob essa autoridade, que vocês vão fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos de todas as nações. Evidenciar o poder de Deus. Mostrar para as pessoas. Fazer com que as pessoas vejam e ouçam quem é Jesus para você e na sua vida. E eu vou repetir a pergunta, que vai ficar ali para você. Quem ou o que as pessoas veem quando olham para você? Baixe sua cabeça. Feche os seus olhos. E eu queria que você tivesse um tempo de oração. Só você e Deus. Respondendo a essa pergunta no seu coração. Diga para o Senhor o que é que você tem testemunhado dele para as pessoas. Se você tivesse que apresentar para o Senhor uma lista de ações do que as pessoas estão vendo em você e ouvindo sobre você, e ouvindo de você, o que você mostraria? O que estaria nessa lista? Fale isso com o Senhor. Você e Deus.
Talvez a sua lista seja pequena. Ou talvez está sendo difícil de lembrar de alguma coisa. Agora é hora de você dizer assim: Senhor, transforma a minha vida. Eu não quero mais ser alguém que está preocupado com adereços. Eu não quero ser mais alguém que está preocupado com a forma. Eu não quero ser alguém mais que está preocupado com a liturgia ou com a estrutura. Eu quero ser alguém que mostra vida. Eu quero ser alguém que as pessoas vão olhar para mim e vão ver a imagem do Senhor. Eu não quero que eu apareça mais, Senhor. Eu não quero mais ser eu mesmo. Eu morri para mim mesmo. Eu nego a mim mesmo. Eu não sou nada. É o Senhor que é tudo em mim. Por isso, que as pessoas possam olhar para mim e ver o Senhor. Por isso que ao abrir a minha boca, elas possam ouvir as palavras do Senhor. Por isso, ao olhar para as pessoas, o olhar que eu tenho é o olhar de compaixão que o Senhor tem. Por isso, ao demonstrar amor para as pessoas, eu não ame com o meu amor, eu ame com o amor do Senhor. Um amor que acolhe, mas um amor que é firme, um amor que leva à transformação. Um amor que recebe como está, mas que transforma, que nunca deixa mais e nunca mais vai ser como está. Um amor que revela o pecado. Um amor que, ministrado pelo Teu Santo Espírito, vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Um amor que leva ao arrependimento, que leva à confissão. Ah, Senhor, que as pessoas possam ver em mim a luz do Senhor brilhando. Para essas pessoas que estão perto de nós, cegas, aleijadas, doentes, mortas, para que elas possam ter vida e vida plena e vida abundante. Porque é o Senhor que dá essa vida. As pessoas, ao olhar para mim, que elas possam compreender que precisam crer no Senhor. Que o Senhor não é um Deus distante, que o Senhor é um Deus de perto. Um Deus que se preocupa. Que o Senhor é um Deus que está disposto a perdoar quantas vezes for necessário. Mas que precisa ter arrependimento sincero, verdadeiro. É esse Deus que eu quero mostrar. É esse Jesus que eu quero que seja manifestado na minha vida. Eu vou orar com vocês. E logo em seguida nós vamos cantar uma canção. Uma canção que fala desse Deus maravilhoso, desse Jesus maravilhoso. Que é tudo, está sobre todos, e é tudo na minha vida e na sua vida. É esse Jesus que precisa ser manifestado. Vamos orar juntos. Senhor, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos escolheu para sermos testemunhas vivas do Senhor. O Senhor derramou sobre nós o Teu Espírito Santo. Ah, Senhor, mas nós não queremos apagar o Teu Espírito, entristecer o Teu Espírito. Nós queremos que as pessoas olhem para nós e de fato vejam e ouçam sobre o Senhor. Que elas não ouçam sobre nós mesmos. Que elas não ouçam sobre o que a gente faz, as estruturas que a gente tem. Mas que elas ouçam e vejam as maravilhas do Senhor que transformam vidas. Que elas possam ver cura. Que elas possam ver libertação. Que elas possam ver esperança. Que elas possam encontrar vida, vida plena, vida eterna, vida abundante.
que elas possam reconhecer a sua condição de pecado e de pecador e se arrepender, aceitando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, reconhecendo o teu sacrifício na cruz. É isso que nós queremos mostrar, Senhor. A transformação que o Senhor fez na nossa vida, na minha vida. E que em tudo isso, o Senhor seja honrado. O teu reino seja anunciado, o teu evangelho seja pregado a todas as pessoas. Nós queremos servir, nós queremos frutificar, mas que seja o Senhor que nos guie em cada passo, que nos guie em cada ação, que seja a imagem do Senhor sendo refletida em nós, que seja a tua glória e não a nossa. Louvado e engrandecido seja o teu nome. E assim nós oramos, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém e amém.